Você sabe qual é a diferença entre o envelhecimento da pessoa com deficiência intelectual e o da população em geral? Vem comigo que é sobre esse assunto que eu vou falar com você hoje. Seja bem-vindo ao canal Inclusão com Afeto. Eu sou Cecília Alecrim, psicóloga e especialista em inclusão. E hoje eu vou falar sobre o envelhecimento da pessoa com deficiência intelectual. Hoje em dia, todos nós estamos vivendo mais. Houve um aumento na expectativa de vida da população de um modo geral. E isso acontece também em relação às pessoas com deficiência intelectual. Até bem pouco tempo atrás, isso não é um passado tão distante, as pessoas com deficiência intelectual morriam mais cedo. Uma pessoa com síndrome de Down, por exemplo, tinha uma expectativa de uns 35, no máximo 40 anos. Hoje em dia isso mudou. Eles estão vivendo tanto quanto a população geral e todos nós estamos vivendo bem mais. Esse aumento na expectativa de vida acontece muito, ele se dá muito pelos avanços da medicina e também por toda a preocupação que hoje em dia a gente tem, toda a informação e cuidado que a gente tem com a nossa própria saúde, né? Uma mudança na alimentação, nos cuidados básicos com a saúde. E em relação às pessoas com deficiência intelectual, um outro fator importante é a questão da inclusão, do estímulo. Hoje em dia eles são muito mais estimulados, já são estimulados desde a primeira infância, participam da escola, participam da sociedade de uma forma mais ativa e isso faz uma diferença em termos de expectativa de vida. Uma diferença que existe em relação ao envelhecimento da pessoa com deficiência intelectual é que esse envelhecimento acontece de uma forma precoce. Mais ou menos por volta de uns 35, 40 anos de idade, os sinais de envelhecimento já começam a aparecer. Principalmente nas pessoas com síndrome de Down, isso é bem marcado. E assim, hoje em dia existem muitos estudos que falam sobre isso, mas ainda não tem muitas conclusões, porque para se estudar o envelhecimento a gente precisa de estudos longitudinais. Muitos estudos no mundo todo já começaram, mas ainda não se tem uma conclusão. Agora, existem muitos registros clínicos sobre isso e quem convive com a pessoa com deficiência, as famílias, os profissionais, a gente fica bem claro, a gente consegue observar que realmente por volta de uns 35, 40 anos de idade, esses sinais de envelhecimento começam a surgir. E o que seriam esses sinais? Quando a gente fala isso, o que é? Como é que a gente percebe que a pessoa está apresentando esse envelhecimento precocemente? A gente costuma observar algumas alterações na memória, na atenção, na execução de tarefas, no ritmo da execução de tarefas, muitas vezes no equilíbrio. Então isso são sinais de que a pessoa já está entrando num processo de envelhecimento. Uma outra questão importante da gente pensar em relação ao envelhecimento também é o aparecimento de alguns transtornos psiquiátricos que são comuns na velhice, como depressão, ansiedade, algumas manias, como se fosse um transtorno obsessivo compulsivo, muitos ficam mesmo com alguns rituais novos, algumas questões nesse sentido e a gente tem que prestar muita atenção, principalmente nessa questão da depressão. Que ela pode vir como uma forma de irritabilidade, às vezes uma pessoa até que é muito calma, tranquila, às vezes começa a ficar irritada com ruído, irritada com os colegas, irritada em casa, às vezes vem até agressividade mesmo, A gente tem relatos de algumas pessoas que sempre foram tranquilas, bem sociáveis e que começam a agredir, às vezes, alguém em casa. Então, são sinais que a gente precisa observar e ficar atento em relação a isso. A atenção que a gente tem que ter é para poder intervir, porque se a gente vai deixando isso acontecer, o caminho é aquilo que a gente fala meio ladeira abaixo mesmo, porque essa questão da perda da memória, da dificuldade de atenção ou até esses transtornos que eu citei, eles podem vir num crescente e isso traz um prejuízo, um problema muito grande para a vida da pessoa. Então é importante que quando a gente começa a observar esses sinais, buscar uma intervenção clínica, fazer mesmo uma avaliação médica, levar para um médico, para um clínico, um neurologista, para fazer uma avaliação, porque existe muito a questão da demência também, Isso pode ser um quadro demencial, pode não ser, mas pode ser, então precisa ter uma intervenção médica aí. E é muito importante
o estímulo das pessoas que estão junto. Então, assim, essa pessoa não ficar isolada em casa, não ficar sozinha. Essa questão do centro-dia, né, da convivência com os colegas, de ter uma equipe multiprofissional junto, acompanhando, olhando, estimulando. Então, assim, a pessoa com deficiência intelectual que entra nesse processo de envelhecimento, ela precisa de estímulo, precisa de convivência social, precisa de acompanhamento médico em alguns casos. E também a gente precisa ter um olhar diferente para a família da pessoa que está envelhecendo. Por quê? Porque a família também está envelhecendo. Então são pais que já estão idosos, são irmãos que estão envelhecendo juntos. Então a gente precisa ter toda uma atenção para essa família. E também essa família precisa entender, né, os pais e os irmãos, que as coisas vão começar a ficar diferentes, né? O ritmo dessa pessoa está diferente. Porque como quando os nossos pais vão envelhecendo, a pessoa vai envelhecendo, que a gente tem que se readaptar com essa pessoa também. Então muitas vezes a pessoa vem num ritmo, vem numa forma, você está acostumado a lidar com essa pessoa de uma forma e agora não, vai ter que ter toda uma nova forma desse sistema familiar viver, né, e acontecer. Então é importante essa atenção. Então, assim, a paciência, entender que o ritmo é outro, né, a execução das tarefas vem de uma forma diferente, né, às vezes a pessoa vai, para ela se vestir, para ela entrar na rotina do dia, vai ser de uma outra forma. Então a gente tem que ter esse olhar mais afetivo para essa fase, para esse momento. Essa é a mensagem que eu trouxe para você hoje. Espero que você tenha gostado e convido para que você deixe seus comentários aqui embaixo para que a gente possa interagir a respeito do tema. Não se esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.